Então, vamos lá, minhas irmãs, nós vamos... hoje, nosso estudo será sobre o livro dos médiuns, mas antes, para preparar nosso ambiente, nós vamos ler o Evangelho, nós estamos no capítulo 8, entramos no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro o coração. Então, bem-aventurados que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Aí, depois que eu terminar de ler o Evangelho, alguém vai ter que fazer oração para nós. Quem aí que se dispõe a fazer? Né? Eu posso fazer. Deise, ótimo. Então, vamos lá. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, olha que interessante, né? Que requisito que nos é colocado para vermos a Deus. Então, é a pureza de coração, ter um coração puro. E aí Jesus vai dando mais dicas para nós, como que seria, como que nós identificaríamos um coração puro, né? Então, apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que ele as apresentava, imagina como que foi, né? Estava Jesus, veio aquele monte de crianças correndo, fazendo bagunça, aquela confusão. E aí, né, as pessoas que estão ali, cuidando ali da ordem do ambiente, sai daqui, molecada, vamos para lá, vamos passar a linha de evangelização, estão atrapalhando aqui, né? Vamos lá, sai. Então, Eu estou aí... até mais ou menos imaginando assim, essa galera olhando para trás. Não, espera aí, não, vai. Fora uns que eles pegaram pela orelha, assim, né? Fala a verdade. Ah, acho que essa foi pegada pela orelha. Pois palavras ásperas, né? Então, para os pais. Como é que o senhor traz essa criança aqui? Não está vendo que nós vamos ter uma palestra importante, Divaldo Franco vai falar, essa molecada vai ficar aqui correndo, brincando. Então aí, vendo isso, zangou-se e lhes diz, Jesus se zangou, né? Imaginar como que é a zanga de Jesus, pensar. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Então, isso é bastante profundo e isso aparece em vários momentos, né, no Evangelho de Jesus, a questão das crianças. Em vários momentos vai aparecer. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Então, enquanto persistirem egoísmo e orgulho, não vamos ter condição de ver a Deus. Por quê, né? Onde que nós vamos ver a Deus? Nós vamos ver Deus onde? Senão na sua criação, né? Tão orgulhoso, ele não consegue, o arrogante, olhar para as coisas simples da natureza, os seres mais inferiores da natureza, né? A não ser para que eles os sirvam, né? O egoísta também não, né? Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza,
do mesmo modo que a tomou como a humildade. Imagina um egoísta, se ele vai ter um animalzinho dentro da casa dele, né? Um egoísta, assim, né? Assim, tipo, que dá uma importância imensa, a casa arrumada, tudo certinho, né? Pai, né? Porque aí o animal vai estragar. Talvez tenha um animal, mas ele vai ter que ficar, nunca vai poder entrar dentro de casa. E Deus, a gente vê Deus nisso, né? Na sua criação, não é que Deus vai aparecer na nossa frente, né? Não é assim, né? Quantas vezes, gente, que eu tô assim, bem no chão mesmo. E aí quem me salva são meus gatinhos, meus cachorrinhos, eles que me salvam. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Claro, né? Aí é o espírito puro. É exata comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura, né? Então, claro que tem criança, né? Um amigo meu que falava isso, e tem criança com o, né? São umas oncinhas. Mas, mesmo que seja uma criança, se nós soubermos chegar nela, né? Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, se assemelhar àquele momento pelo qual o Espírito está passando, em que ele tem completamente reduzidas suas potências, né, que a sua própria personalidade ela está ali ainda comprimida, então o que aparece é mais a própria essência da alma, né? Então ela está muito frágil, então se submete com mais, se submete mais, né, aos ensinamentos, também consegue conviver mais e melhor com a natureza, e por isso que, né, as crianças, elas é muito importante ela ter momentos também, né, de contato com a natureza. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Aí vem a resposta: tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Então a mãe tem sempre que pensar, porque ingenuidade, né? É sem gênio. Ingenuidade significa isso, pessoa sem gênio. Tem criança que é geniosa. Tem adulto que é ingênuo, meio bobão, assim. Bobão. Não, não é isso que eu tô falando. Mas tem adulto que é ingênuo mesmo, chega nos lugares, assim, meio aberto. Ingênuo. Inocente, sem ciência, né? Não faz julgamentos. Então, é meio isso, né? Aí, normalmente as crianças são isso, elas são essas ingênuas, elas não têm esse gênio, né? A gente fala, nossa, que gênio forte, mas aí
Aí esse gênio forte da criança é um descontrole emocional que toda criança tem, né? As crianças, elas não têm autocontrole. Então, não é esse gênio aí, né? Essa ingenuidade é como ela olha o mundo, né? Sem preconceito. Então, para que a mãe também pudesse se sentir assim que, né, se sentir solícita com relação à criança, cuidar, é necessário que ela veja ali um serzinho frágil, né? Ela não houvera podido, né, a mãe, ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, né, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, tudo é sábio na obra de Deus. Então, ele está dizendo aqui, quando Jesus está falando da criança, ele está falando justamente desse momento mesmo ali da infância, onde toda a história da criança está reprimida, né? Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Então, vamos ver, né? Tem aquelas crianças que são gênios, né? Precocemente gênios e tal. Eu vi uma criança, né? Um pianista, o outro era um maestro, mas você vê que o corpinho deles não suporta toda aquela, né? Toda aquela atividade. Então, há momentos que eles têm que brincar, que eles têm que ser criança, por causa do organismo, né? Não é possível que eles tenham aquela pintora chamada Akiane, desde bem tenra idade, ela pintava telas maravilhosas, mas aí eu vi vídeos dela, assim, brincando com o irmão, né? Essas coisas assim, tem que ter, porque senão o corpo não vai suportar. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente, né, ali, comprimida. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida, porque, lógico, ele vai forjar outra personalidade. É muito necessário esse sono que ele fica, né? Chama-se quebra de estado. É igual quando a gente está muito assoberbado em determinado local, às vezes, né, em casa, na família, às vezes você tem que fazer uma quebra de estado, né? Tem gente que precisa viajar para a Europa, fazer quebra de estado, tal. Mas a quebra de estado é uma mudança ali da sua rotina. Eu aqui, no caso, às vezes vou para Ariquemes, para Jaru, faz uma quebra, já está bom, já dá para fazer uma quebra de estado. O domingo, né, que é o dia do descanso, ou sábado, seja lá qual for o dia, é importante fazer uma quebra de estado, mudando, né, a rotina, colocando outra coisa na rotina, tal. Aí faz essa quebra de estado. Então, o espírito também precisa. E essa quebra de estado, ela para nós, né, no nosso grau evolutivo, isso aí acontece na infância. O período da infância é isso. Quebra o estado anterior, ele vai entrar numa nova experiência. E para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Oi, Deise, fala.
Voltando só um pouquinho com relação às crianças, hoje passou um filme, eu vi um relance do filme, que a criança ela era superdotada em matemática. E ela vivia com o tio, a mãe morreu porque era superdotada de matemática, e o tio era filósofo. Aí a mãe, assim, a avó obcecada pela filha prodígio que morreu. Bom, o que que aconteceu? O que que o tio fez no final das contas? Colocou a menina na universidade, de manhã ela tinha a universidade, que ela aprendia matemática, e à tarde ela ia para o jardim de infância, brincar. Então, assim, é o que você realmente falou, essas crianças precisam dessa brincadeira. A Nete Guimarães, numa dessas lives dela, contou a respeito do filho, que o filho pequenininho, ele só queria andar de terno, gravata, só falava em francês, ele era um homenzinho. Aí foi passando os anos, isso foi acabando. Mas que ele trouxe isso, né, da outra vida dele, muito latente. Mas é justamente isso. A gente, às vezes a gente vem muito latente com essa vida nossa passada de adulto, que nós éramos, né? Só que, como a gente vem pequenininho, é justamente isso. Quando você vê a cara do bebê, a cara de joelho, você fica apaixonado, né? É, A coruja ama seus filhos, mesmo sendo feios, não é isso? Então, é, assim, por isso que a gente consegue, quando a criança começa a ter realmente aquele raciocínio, que tem essa vida passada, latente, a gente ainda consegue, às vezes, muitos pais, como a NET, é que a NET é uma pessoa, né, diferenciada. Assim, uhum, diferenciada que eu digo, não melhor, mas ela esteve na doutrina desde a vida inteira. Então, ela sabia como conduzir isso. Mas hoje a gente percebe, mas assim, eu percebo hoje as crianças de uma inteligência, de um raciocínio, assim, muito realmente, assim, muito forte. Hoje a personalidade das crianças está demais da conta, que a gente, não, nós, quanto adultos, não, eu, pelo menos, não dou conta de algumas crianças, às vezes até na argumentação. Aí o que que eu faço? Porque antes a gente conversava com criança como criança. Hoje eu não converso mais, é tete a tete. Então, porque não adianta você. A criança hoje, ela não está aquela fragilidade, não estou dizendo que ela não seja inocente, ela uhum, tem essa parte inocente dela, mas hoje elas estão muito mais à frente do que eu, do que a minha filha, sabe? aham, Porque hoje você tem que conversar e você tem que explicar e você tem que argumentar, e a pessoa, que é uma pessoa, essa criança, ela tem que estar convencida daquilo, porque senão não adianta. Eu acho isso muito interessante. Porém, é assustador, né? Porque a gente não consegue mais falar assim, é assim e acabou. Não. não, por que não? Por que não? Por que não? Porque eu não quero, não tem mais isso. Eu que mundo, sabe? Às É, vezes, como eu sei que eu sempre fui uma criança mimada, só que eu me tornei, né? Eu falo que eu me tornei um adulto, uma velha mimada. Então eu falo, porque eu que sou a maior aqui, então eu que mando, sabe essas coisas? Aí as crianças, como eu me faço de. Não que eu me faça de criança, mas essa minha criança interior, essa mimada, eles conseguem enxergar essa tia boba, entendeu? Então eles obedecem. Porque às não, vezes eu mas não consigo. é isso. A criança, por maior gênio que ela seja, ela é uma criança, né? E Então, nós temos que buscar em nós a nossa criança para poder falar, né? E assim, elas gostam também de brincar, elas querem se relacionar com o mundo, né? Essa genialidade delas é uma brincadeira. Nós temos que colocar dentro desse contexto, né? Enfim, né? Mas é isso. Vamos lá. Cada vez mais, né? Eles estão chegando, eles vêm para mudar tudo mesmo, né? Então, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos,
O espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, o caráter é a essência, né? Ele não conseguiu ainda se expor, né? Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, vamos dizer assim, né, rapidamente, o caráter, então, é essa essência, mas não é a essência total do espírito, a verdade é essa. O caráter, o que é? É aquela porção do princípio inteligente que veio para ser modificado. Então, é aquele, vamos dizer assim, é aquela, a seus pendores, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele está ali. A influência do meio vai moldando a cultura, tudo, vai colocando uma casca nisso, que é a personalidade. Então, quando ele ainda é bem pequenininho, esse caráter dele não tem força para sair, porque os órgãos não permitem, né? Você imagina uma criança violenta, ela é violenta, mas a violência dela não é capaz de fazer grandes males, né? Então, você tem condição de pegá-la no colo, você tem condição de, né, fazer ali as orientações e tal. Então, é isso que... Mas se essa violência vai aparecer lá aos 15 anos, aí você não vai pegar no colo, né? Então, né, é o período em que nós temos que ir moldando essa personalidade, né? Porque a personalidade vai segurar e vai comprimir aí, fazer a função aí de... Oi, Deise. Porque podemos dizer que a personalidade é o fruto do meio, né? Sim, com certeza. Você pega dois gêmeos univitelinos e separa e coloca um aqui no Brasil, outro lá na França, eles vão manter, o que eles vão manter de igual, né? Comportamentos que são genéticos, jeitão, aquela coisa, eles vão manter algumas conexões que eles têm, né, que são magnéticas, mas eles terão personalidades, assim, eles se ajustarão àquele meio, né? Eles terão, assim, etiquetas, aquele que foi educado numa etiqueta francesa, não sei o que, ele vai ter aquilo, né? Vai trazer aquilo com ele. E o outro que ficou na roça, ele vai falar do jeitão da roça, aquela coisa, né? Porque é isso, não é? Então, mas a personalidade, ela é extremamente importante, porque ela é esse balizador mesmo, nosso, né? O ideal é que essência e personalidade caminhem juntos, né? Quando a essência domina a personalidade, nós temos um tipo de pessoa. Quando a personalidade domina a essência, nós temos outro. Então, o ideal, né, sempre o caminho do meio. Então, ele diz aqui, ó, durante o tempo em que seus instintos, né, que o instinto é a essência, né, se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso, mais acessível às impressões. Então, ele é maleável, é um barro mole. Aí você molda, igual você está moldando uma argila, né? A hora que secar a argila, se você moldou torto, vai ficar torto. Apesar de que eu tenho uma tia, ela falava assim, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Ela falava assim, tem uns que não tem jeito. Bom, então, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes dele modificarem a natureza. Esse modificar a natureza, na verdade, é criar essa casca, que depois ela mesma, né, aquelas tendências, elas vão tentando sair, mas elas não conseguem, elas ficam ali até que elas vão perdendo força, né?
e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. O que é inocente, sem ciência, aquele que não sabe de nada, né? Tem uma túnica, uma veste, mas ele não é inocente. Ele sabe muita coisa. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade, né? Então, também nós podemos olhar nos seres mais inferiores da natureza, né? Eu não vou nem dizer o gato, porque o gato ele tem uma personalidade. Meu Jesus amado, gato, quem falar que gato tem personalidade, que nunca teve gato. Mas assim, por exemplo, mas eles têm uma pureza, né? O gato, ele é muito, vamos dizer assim, transparente. Mas, por exemplo, um cachorrinho, né? O cachorrinho, ele tem uma pureza eterna, né? A pessoa vai, faz quando você volta. E eles, por exemplo, o cachorro está na rua, ele está ali com um morador de rua, ele não sabe que aquela pessoa é pobre, não tem como dar comida para ele, nada. Ele apenas fica ali, ama aquela pessoa, né? Eles são anjos mesmo que vieram para as nossas vidas para nos alentar. Então, então é bem que dizem, né? Os animais são crianças que não crescem, né? Eles sim mantêm isso, né? Então é isso. Deise, faz aí a nossa oração, amor. Vamos lá, então. Mas isso que você falou é interessante dos animais, que eu tenho aqui uma vizinha, que ela deixa a cachorra dela desde pequenininha na rua, como se nós tivéssemos obrigação de cuidar, né, de limpar a sujeira da cachorra. Mas a cachorra, ela é tão gracinha, e eu não dou comida para ela, mas eu dou carinho. Então, toda vez que ela me vê, ela vem, me cumprimenta, ela brinca, ela entra em casa, eu deixo ela entrar na casa toda, ela olha, ela sai. Mas assim, é de uma educação que até a própria dona não tem, sabe essas coisas? E ela é um doce, ela é muito doce. Eu gosto muito dessa minha vizinha cachorrinha. Mas vamos lá, gente. Vamos. Pai Celeste, Criador, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, felizes por poder falar mais um pouquinho das suas lições e do seu amor. Pai, muito obrigada por permitir que nós conhecêssemos Jesus. Que mestre maravilhoso. Que amor é esse? Que olhar é esse? Que um dia conseguiremos chegar a essa condição crística. Mas ele, Pai, ele é o nosso irmão melhor. Que nossa aula hoje, no livro dos médiuns, que traga esclarecimentos dessa nossa dádiva que o Senhor nos deu, que é realmente falar com os nossos irmãos. Os nossos irmãos, não só desencarnados, mas que eles estejam e estão em outra dimensão. Muito obrigada por esse evangelho tão lindo. E que possamos, sim, levar para os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, não só pela teoria, mas que possamos, sim, a prática desse seu amor. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, livro dos médiuns. Vamos lá. Livro dos médiuns, nós estamos bem no comecinho, né? Tanto que lá no canal do YouTube eu abri
Eu abri uma playlist, o Livro dos Médiuns, porque como a gente começou do zero, falei, quem quiser estudar só o Livro dos Médiuns, ele vai achar ali desde o zero. Então, nós estamos nessa pergunta de Kardec, né, logo no começo, se há espíritos. Kardec, né, pedagogo, né, didática, então ele sempre começa rodeando, né, filósofo. E ele, então, aqui nós já vimos sobre que o espírito tem que ter um envoltório, né? Aqui ele fala da eletricidade, o quanto tem essas conexões, mas ele também fala que nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, que ele, Kardec, supõe, né, que seja formado de matéria elétrica, olha que interessante. Ou de outra tão sutil quanto essa, na verdade, a cada vez mais a nossa tendência é ir para que o perispírito é um campo eletromagnético, né? E por isso, quando nós estamos estudando o livro lá, estando lendo, né, o Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz fala dessa questão, né, dessa analogia entre as correntes elétricas e as correntes mentais, e o quanto, quando se trata de mediunidade, nós podemos estar expostos a cargas, né, magnéticas, tanto que a gente fala mesmo, né, nossa, peguei uma carga, né, é a nosso conhecimento intuitivo que fala isso. Mas agora ele vai continuar falando, né, sobre essa questão da existência do espírito, e tem 4. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, né? A existência da alma é consequência da existência de Deus, constituindo a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Então, aqui Kardec ainda está vivendo esse momento, gente, em que ele precisava argumentar muito, né? Ele está falando aqui com alguém que está chegando, né? Com alguém que não tem esse conhecimento e que ainda, não é? Às vezes não admite, por exemplo, a existência de Deus. Se não admite, então vamos parar por aí a nossa conversa, né? Porque, né? Então, se a estas questões, diz Kardec, credes em Deus? Marcos X, sim ou não? Sim. Credes que tendes uma alma? Sim. Credes na sobrevivência da alma após a morte? Sim. Responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente, não sei, desejara que assim fosse, mas não tenho certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada, sob a forma menos categórica para não chocar bruscamente, ou a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Olha o que o Kardec está falando. Gente, às vezes nós queremos ficar passando conceito espírita, a pessoa nem acredita em Deus. Ela, quer dizer, na verdade, né, quando ela precisa de Deus, ela corre atrás, mas assim, ela nunca parou para analisar isso. Ela nunca parou para analisar se ela tem uma alma, se ela é uma alma que tem um corpo, o que ela é, ela não. Então, ela não crê nisso. Então, o que nós vamos fazer com essa pessoa? Não vamos fazer nada, vamos perder nosso tempo, né?
Você crê em Deus? Não. Você crê que tem uma alma? Não. Você crê na sobrevivência da alma após a morte? Não, não creio nem que tem alma, nem que sobrevive, nem nada. Sou materialista. Então tá, tchau, né? Fazer o quê? Muito prazer. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. Então, vamos ver no que a gente se entende, quais são as nossas afinidades, porque essa questão aí de espírito, de Deus, de alma, a gente já viu que não adianta ficar, né, discutindo, não vale a pena. Tem outras pessoas que querem nos ouvir, né? Nós temos que pensar nisso. Às vezes, nós somos mal recebidos no local, as pessoas não nos chamam para nenhum banquete, para nada. E aí a pessoa quer ser chamada. Não, tem outros que chamam, tem outros que querem nos ouvir, né? Vamos lá. Admitida seja essa a base, então, admitindo-se que a pessoa respondeu, crê em Deus, crê na alma e crê na sobrevivência da... Tá, então, isso aí ela admite, mas ela só não sabe como que as coisas acontecem. Então, isso é uma base necessária. Admitida seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguável, incontestável. Dela, muito naturalmente, decorrerá a existência dos espíritos. Não é? Então, é natural no raciocínio da pessoa que ela conclua que se tem alma, tem que existir espírito. Espírito aqui no sentido de aquela alma que já perdeu o corpo, né? Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Isto é, se pode com este trocar ideias. Então, nós não vamos falar de mediunidade para quem não acredita na existência da alma, nem de Deus. Então, não adianta. Deixa ele sofrer lá nos corredores das medicinas. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. Tá, então, a pessoa admite que tem alma, que tem espírito, que sobrevive, e agora é possível essa comunicação? Isto é, se pode com ele trocar ideias. Aí Kardec continua o raciocínio filosófico. Por que não? Então, quando você pergunta, por que a pessoa morreu, eu não posso comunicar com ela? Onde é que está escrito que eu não posso? Aí vai dizer, porque Moisés proibiu. Ué, se ele proibiu, é porque pode. Né? Você proibiu, e pensa numa coisa que, quando é proibido, que tu quer fazer, cara? Basta proibir para você querer. Igual quando Deus fala, não coma da maçã. Aí tu só quer a maçã. Não é? Porque não adianta ter todas as outras frutas, tu quer a maçã. Vamos lá. Que é o homem, senão um espírito aprisionado no corpo? Porque não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado. Tudo bem que o espírito livre não pode ficar ali o tempo inteiro, né, com o encarcerado. Seria bom, né? Se uma pessoa que estivesse na cadeia tivesse alguém ali sempre na frente dele, conversando. Mas não pode, porque daí... Mas, de vez em quando, vai fazer uma visita. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Então, por exemplo, se eu amo uma pessoa, né, aí eu morro, o meu corpo morre, eu gravido, eu vou deixar de amar aquela pessoa? Só porque ela está no corpo de carne? Né? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que há de um ente que nos amou durante a vida, se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco
e se sirva para isso dos meios que disponha, com certeza, né? Quem assistiu o filme Ghost, né, viu lá que ele tentava se comunicar de toda maneira, né, com o amor da vida dele. Tentar não conseguia, mas ele tentava. E aí, quando ele descobriu que tinha uma mulher, né, a Whoopi Goldberg, quem assistiu o filme, que ela escutava os espíritos, ele começou a obsediar ela. Aquilo foi obsessão, né, gente? Pense. Ele ficava no quarto dela cantando para ela fazer o que aquilo é obsessão. Legal, né? Graças a Deus eu não tenho mediunidade audiente, já pensou? Eu quero falar com a minha mãe, aí fica ali, e aí começa a cantar aquelas músicas mais doidas, aquelas músicas que ficam na tua mente que não sai. Então, é isso, né? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria do seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado ao corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Kardec é danado, né? Isso aqui. Oi, Deise, fala. Termine seu raciocínio. Não, já terminei, pode falar. Então, voltando só um pouquinho, quando a gente fala, né, no nosso espírito aprisionado no corpo, Deus é incrível, né? O que é Deus? Que é o nosso Pai, né? Que é o nosso Pai? Ele nos ama tanto que ele fez o dia de 24 horas e que nós temos 8 horas de sono justamente para que o nosso espírito fique liberto do nosso corpo, né, Márcia? Sim. É uma coisa assim, tão... É física, cara, não é que é física, é Deus. Eu fico meio assim, eu falo, gente, como é tudo muito exato. Não é física, não é matemática, mas é a exatidão, né? Para a gente ver o quanto o amor de Deus é assim, não tem palavras para o amor de Deus, não existe palavra, não existe qualidade, né, para o amor de Deus, que ele fez tudo exato. Nós temos, ele nos deu até esse privilégio, né, porque ele foi tão bom que falou, não, eles não vão aguentar ficar todo o tempo dentro da matéria. O espírito precisa, né, sair um pouco. Então, enquanto o nosso corpo está descansando, que precisa, o nosso espírito está liberto. Independente para onde vai, mas ele está liberto. Sim, sim. Que impressionante isso, né, Márcia? É só no estudo que eu vejo por mim isso. Que agora, estudando mais com vocês, eu consigo ter essa percepção, né, dessa exatidão no amor de Deus, e como que ele fez tudo tão... Ele pensou em... Assim, a questão de pensamento não é que ele pense, mas a energia, né, Márcia? Assim, todos os detalhes. É como a gente, vamos supor que a gente vai fazer uma festa, a gente pensa em todos os detalhes, né, do começo, meio e fim, para que nosso convidado saia satisfeito, não é assim? Isso é muito lindo, gente, é extraordinário. Então, essa cadeia aí que a gente está, né, é igual, existe uma liberdade que chama condicional, né? A pessoa, ela fica, ela trabalha o dia inteiro fora da cadeia e vai dormir na cadeia. Conosco é o contrário. Nós ficamos na cadeia o dia inteiro e aí de noite a gente se liberta e vai dar uma passeada, né? É bem isso. Às vezes em cada lugar, mas não tem problema. Não, não interessa, escolheu, vai, depois se lasca, mas tudo bem. Essa foi ótima, depois se lasca, essa foi ótima. Depois fica igual a Whoopi Goldberg lá com o cara cantando no ouvido dele. Vamos lá.
Abstraiamos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação, né? Admitamos-la apenas por hipótese. Então, ele agora, vamos falar que a comunicação com o espírito seja apenas uma hipótese, em que pese, né, quando você faz essa análise do ponto de vista filosófico, é incontestável, né? Então, mas vamos colocar por hipótese, vamos lá. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias, que tal coisa não pode dar-se. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritos com o auxílio das leis da matéria, o que não é possível, né? Que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, né? Então, vamos partir desse princípio. Então, provar por A mais B. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas, nem lhe transmitir os seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes, quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo isso é impossível. Dir-nos-ão com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos pelos fatos e pelo raciocínio, né? Raciocínio, que é a mente que se debruçou sobre a realidade, que olhou, que viu, fez conexões, a prova de que elas são reais. Mas, se não admite nenhuma nem outra coisa, só chegam mesmo a negar o que vem. Toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, aí, a prova não nos cabe a nós fazer, né? Mas a eles. Então tá, então prova que não tem, né? Porque pela filosofia eu te provo, pelo raciocínio eu te provo. Também te provo pelas histórias que as avós de todas as pessoas contam. Toda avó tem uma história de espírito, de alma do outro mundo, todo avô também tem. Então, isso está no inconsciente coletivo. Então, eu tenho muitos indícios e muitas provas. Agora, você não tem nenhuma. A única coisa que você fala é que não tem. Mas você não prova que não tem, né? Então, alguém tem mais alguma colocação? Porque nosso próximo assunto do maravilhoso e do sobrenatural vai ficar para capítulo 2 já. Ó. Fala, Deise. Ai, muito interessante. Quando eu estava aí em Rondônia, uma pessoa foi limpar a minha casa.
estava com problema de coluna, e aí ela era evangélica, né, de uma igreja até tradicional, ela era protestante. Mas aí a gente conversando, né, aí ela falou, mas eu vejo espíritos. Fala, você acredita em que, então, né, que existe vida após a morte? Eu não sei se eu acredito em vida após a morte, mas que eu vejo o espírito, eu vejo. Tanto que tem um homem sem camisa aí do seu lado. Eu falei, meu Deus, ela tá vendo meu índio. E ele apareceu para ela. Quer dizer, na verdade, né, ela viu. Eu falei, pronto. É incrível, né? A pessoa vê, tá lá, mas na verdade ela não consegue fundamentar um raciocínio, né? Falta isso. E o interessante é que, assim, para ela, o que eu acho, porque, assim, para muitos nós espíritas, se a gente for ver espírito, a gente sai correndo, né? E ela não, para ela é natural isso. Ela vê, ela não sei, né? É a mesma coisa. E, assim, uma pessoa muito coerente, né? Não é aquela assim de, será que eu tô ficando louca? Não, não, eu vejo, eu sei que eu vejo, eu sei que tem, não sei se eu acredito, mas que tem, sabe aquela coisa? Tem. Que eu vejo. Que coisa, né? Mas é isso, gente. A doutrina espírita, ela é tão maravilhosa, porque, assim, ela nos permite, né, construir esse raciocínio, mas ela também nos dá uma tranquilidade com relação àqueles que se julgam nossos adversários, né? Não há razão nenhuma para ficar discutindo, nós temos que falar com quem está querendo saber, né? Às vezes, antigamente, quando eu era assim, mais ingênua do que eu sou, que eu ainda sou um pouco, mas eu era mais, então, às vezes as pessoas vinham me perguntavam alguma coisa, mas elas tinham uma segunda intenção, elas estavam querendo, na verdade, me colocar em xeque e tal. E aí vinham, perguntavam as coisas, e eu ficava explicando, aí depois que eu gastei a minha saliva, meia hora, aí a pessoa dava uma risada, não, mas isso aí não sei o que lá, entendeu? E falava qualquer tolice, isso aí, eu falava assim, gente, não acredito que eu gastei meia hora do meu tempo tão precioso. Aí, de repente, você vai realmente selecionando, né, seus conflitos, vai selecionando as pessoas, tem que falar para quem quer ouvir, não é? Para quem está ali, você vê então, mas, às vezes eu digo assim, não, eu entendo que é assim, né, mas se você quiser realmente explicações e tal, nós podemos te indicar algumas obras, já que você sabe ler, né? Vai ler, então. Aí eu também não aprendi assim. Vai ler. Mas é isso, gente. Então, agora, quem é que vai fazer a nossa oração final? Quem se dispõe? Eu posso fazer, Márcia. Ai, que bonitinha, Malvina. Faz, amor. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, silenciar os pensamentos, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia de aprendizado em nossas vidas. Senhor Jesus, acalme os corações dilacerados, socorre a cada um que está em desespero, aqueles que estão perdendo suas moradias nas enchentes, aqueles que estão em guerra. Tende piedade, Senhor, de todos eles, dos familiares que sofrem com os acontecimentos. Senhor, nesse instante eu peço por aqueles que estão nas ruas, que uma mão amiga chegue até eles e os socorra em suas necessidades. Senhor, eu peço por todos aqueles que estão desencarnando, que a tua misericórdia
e a tua luz socorra a cada um que está em sofrimento neste momento. Te agradeço, Jesus, pelo estudo de hoje, pelos companheiros que estão conosco, também por aqueles que não puderam estar. Que a tua paz, a tua misericórdia nos abençoe esta noite, nos dando um sono tranquilo e um lindo amanhecer. Obrigada, Jesus. Seja conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.